Olá pessoal, eu sou a Lara e este aqui é o meu pai. Oi! E hoje falaremos aqui pra vocês sobre o jogo de PlayStation 4 Ghost of Tsushima. E é isso aí! Bom, estamos falando aqui sobre o jogo Ghost of Tsushima. Ele é um jogo de PlayStation 4, ele já foi lançado alguns anos atrás, um tempo atrás. E até então eu e meu pai, a gente não tinha jogado ele até então. A gente zerou ele, jogou ele agora, por esse tempo pra cá, e viemos dar o nosso depoimento sobre o que a gente acha, né? Ainda não zeramos 100% ele. Ele, o tempo todo ele te pede pra platinar. Realmente, porque ele é um jogo extremamente grande. Uma coisa que eu curti bastante dele foi a história e a jogabilidade dele. Eu acho a jogabilidade desse jogo, Ghost of Tsushima, muito fluida e também gosto bastante pela história dele, principalmente para quem gosta muito de histórias com samurais, guerras. Japão feudal e tal. É um jogo bacana. A trilha sonora bacaníssima espetacular, eu gosto. Os gráficos do cenário, gente, cada lugar que você anda, fala a verdade, Lara. É um cenário maravilhoso, é quase igual um cenário de filme, dá pra comparar. Você tem hora que você se perde dentro do cenário, contemplando aquele cenário, você fica encantado com aquilo ali. Muito bonita, na ilha de Tsushima, tudo aconteceu no século XIII. É uma história que ao mesmo tempo é verdadeira, mas ao mesmo tempo é falsa. A gente tem que entender que tem uma parte da história que foi verdade, tem uma parte que não existe, inclusive o nosso personagem principal, que é o Jin Sakai. Ele nunca existiu, ele é fictício. A história em si, existe uma base, mas não é bem como o jogo conta. O jogo transforma muita coisa em folclore e muda muita coisa. É porque tem que adaptar, né, pra colocar no formato de jogo. Exato. Na época, o Japão havia sido, inclusive uma dessas ilhas, a Tsushima, havia sido atacado por mongóis, que era o próprio Khan, né? O Kutukan. O Kutukan já é do jogo. É. O Kutukan, esse cara não tem relatos dele na história. Ele não existiu na história, tá, gente? Pelo menos, vocês deixam nos comentários. Eu nunca ouvi falar dele na história. Gengis Khan, sim. Ele não. Então, assim, nós vamos relatar aqui um pouco sobre o jogo. Vamos sair um pouco do período da história, porque... Uma coisa também que eu acho que o jogo mexe muito com você é pela sua questão de caráter e de personalidade, porque o jogo ele te bota o tempo todo pra você raciocinar, porque vai ter algumas partes que pode alterar o seu final, né? Na verdade, nós presenciamos isso, que a gente presenciou dois tipos de finalizações. O jogo, ele tem algo interessante no jogo, que é o seguinte, ele aborda o samurai, que tem a conduta e o código de honra do samurai. Ele só ataca de frente, ele só bate se for de frente. Ele quer desafiar todo mundo porque ele acha que quem mata pelas costas ou quem assassina pelas costas, quem fazem covardias, um exemplo tipo ninja na furtividade, aquele negócio todo, pra ele é a mesma coisa de cães. Então você não tem honra. E o nosso protagonista, o Jin, compreende através de uma conhecida, que é uma ladra. A Yuna, no caso, né? A Yuna, que é uma japonesa ladra, que ensina pra ele, olha, vocês perderam porque vocês foram de frente. Concorda comigo, Lara? Então vocês perderam porque foram de frente. Samurais. E os caras, eles atacam de qualquer jeito, pelas costas e tal, de qualquer tipo. E o jogo, ele não te cobra. Quando você aprende a atacar de frente ou pelas costas, ele não te cobra se você quer fazer a conduta samurai ou não. Só que aquilo fica na sua cabeça, porque você pode matar o cara na furtividade, pode fazer conforme ela te ensinou, que é a forma mais eficaz, que todo mundo vai fazer essa forma.
Só que a sua cabeça fica batendo Naquela tecla. naquela tecla tipo assim, você tem que encarar de frente. O jogo ele consegue fazer isso com o jogador, consegue transformar a sua ideia, entendeu? E é tão complicado porque as fases do nosso protagonista tem partes que a gente vai lutar com o nosso tio que foi sequestrado pelo chefão final mongol. E nós temos que salvar o nosso tio no decorrer do jogo. E nessa, gente, o Lord Sakai, que é o tio do Jin, é muito difícil as fases dele, as missões dele, porque o tio do Jin só vai de frente e geralmente é 20, 30 soldados pra você derrotar. É quase meio que impossível. O pai morreu, uma história bem dramática. Morreu numa época de guerra. Ele se culpa pela morte do pai, porque ele não consegue ajudar o pai. Ele acha que ele teria como ajudar o pai dele morre. E o tio cria como filho. O tio não tinha filho do clã Sakai, cria ele como filho. Ele é um lorde. E ele começa a entender que é impossível acabar com os mongóis daquela ilha através da conduta samurai, o código de samurai, o código Bushido. Realmente. Que é você ir de frente com honra. E a coisa fica tão séria pra gente que o nosso próprio tio vai chegar uma hora que ele vai ter que caçar a gente por causa do Shogun. Que ele obedece às ordens do Shogun. Chega um ponto que você tá fazendo aquele negócio todo, você tá matando os mongóis toda da sua forma, mesmo na furtividade, que é errado, que o jogo fica o tempo todo batendo na sua cabeça, tipo, você não pode fazer isso, que é errado, e você salva seu tio, mas todos os japoneses ficam contra você num certo período da história, porque fala que você largou a honra. Então, mais antes morrer do que fazer isso. E também até a senhora Masako, que ajudou a gente no decorrer. Senhora Masako. Ou Masako, né? Ela começou a querer ficar contra a gente também no decorrer da história. Que é o que dá a entender, porque a gente estava indo contra o nosso tio no decorrer da história. E a questão de honra, principalmente lá no Japão, é algo extremamente sério. Assim, principalmente no Japão não, no jogo. Porque aí se a gente for entrar no contexto histórico, honra, a gente vai ter que mudar a conversa. Vamos falar do jogo. Porque assim, sem querer destruir otaku, sem querer destruir qualquer pessoa, conduta samurai, tá? Má conduta samurai, se for olhar pela história, não era bem assim. Vamos olhar pro jogo. Conduta samurai, jogo. Vamos esquecer a história. Jogo. Era dessa forma mesmo. E a Masako é o seguinte, ela na verdade ela fica contra nós mesmo. E inicialmente nos ajuda muito. Nós também ajudamos ela. O Jin, né? Sakai. Ajuda ela demais. Ela perde toda a família. E acaba que você tem um duelo com ela lá na frente. Porque ela fica contra você. Ela vai tentar meio que te trair, por assim dizer. E o Jin acaba que dá um toque nela, falar, nunca mais faz isso. Nunca mais faça isso. Acaba que o Jin perdoa ela. Olha, é uma situação meio complicada, porque a história dela é muito trágica. Ela é uma senhora que perdeu toda a família, noras, filhos, genro, os netos. A escrava que ela amava, ela tinha uma escrava que ela amava, aquela escrava. Além do marido dela. Além do marido dela, ela tinha um segundo amor. Um segundo amor, que era a própria escrava. A irmã, acho que a irmã que atraiu, então assim, pra ela foi complicado. E nós temos um problema sério em Tsushima, porque a gente consegue notar que não é só os mongóis que entraram ali, a própria população começa a ficar contra ela mesma, no caso. Contra a própria população. Um exemplo, Ronins é o quê? Os samurais sem mestre, né? Sem senhor. Eles começam a aproveitar da situação e alguns trabalham para mongóis e outros não, mas começam a saquear. Alguns japoneses viraram saqueadores também, acabando com as casas de outros japoneses que eram camponeses, as fazendas, acabando com todo mundo. Então o Jin ele vê um problema muito grande pela frente, porque ele nota que a chegada dos mongóis traz tanta desgraça que até a ordem da própria Tsushima fica no caos, porque os próprios japoneses contra japoneses, e ele é obrigado.
a gente controla um cara que é obrigado a matar outros japoneses. Na verdade, o jogo tá mostrando que numa época de guerra até onde o ser humano vai. Fato. Por questão de sobrevivência, até onde o ser humano pode ir. Que é um dos casos do Ryuzo, que é um dos chapéus de palha. Chapéu de palha, o cara começa amigo seu. Vai junto com você, te dá o braço de honra. E aquele negócio, eu vou te ajudar. O meu exército vai com você. E a gente, lá na frente, você enfrenta uma guerra que você precisa da galera. Precisa de muito. Você tem samurais ainda vivos, de clãs. E esses samurais que são de clãs, é os caras que vão te ajudar. Então o que acontece? O Jin começa a fornecer coisas boas para esses caras que são Ronin. Você é Ronin, você tá ferrado. Trabalha comigo aqui que no final disso aqui tudo aqui eu te dou a liberdade. Você vai ser um cara bom, vai ter tudo de bom do melhor. É meio que uma troca de favores. Uma troca de favores, e era necessário. E o cara o trai. E não é só uma vez, é mais de uma vez. Você tem que matar o cara, você mata o cara lá na frente, acabou. O Ryuzo é um dos únicos personagens que eu não tenho nenhum pingo de ressentimento, não tenho nenhum pingo de dó por ele. Se eu revivesse, eu teria o matado de novo. Completamente, eu também. Então, esse é o que acontece mesmo na Ilha de Tsushima. Samurais contra samurais, e os mongóis se aproveitando disso e contratando outros samurais, fazem pessoas de escravo. Gente, você enxerga um cenário lindo, maravilhoso. Água bonita, montanha bonita, flores bonitas, mas do nada você vê cabeça no chão. Muito sangue. Muito sangue, corpos pendurados, empalados. Também. Isso tem demais, queimados, cremados, né? Cremados. Também um personagem que a gente gosta bastante, que eu sei que meu pai vai concordar comigo, que é um dos favoritos dele, que é o Sensei Ishikawa, que ensina a gente a usar o arco e flecha, que vai ser de extrema utilidade pra gente no jogo inteiro. Inicialmente, a gente pega o treino com ele, eu comecei a ficar meio duvidoso, porque ele tem uma aluna, né? A Tomoe, no caso? Tomoe começa a trabalhar para os mongóis, ensinando os mongóis a arte do arco e a flecha. E o pior de tudo é que ela era a única e a melhor atiradora de arco e flecha. E a gente sofre inúmeras missões para tentar pegar ela, e ela é extremamente inteligente. Habilidosa. Muito sagaz também. E ela é o seguinte, você começa a passar raiva porque ele te transforma como aluno. Você começa a ter raiva dessa menina, cara. Você começa a querer... E você começa a conversar com ele, você começa a querer finalizar a vida dela. Cara, ela tá do lado dos mongóis. E o problema é tão sério porque rola uma emoção ali, um negócio sentimental. Dele por ela. Parece que deu um ar que ele criou ela a vida inteira. Que mestre e discípulo é quase a mesma coisa de pai e filho. Nessa época, ou casal. Ou casal. E você controla o Jin e você fica, mestre, não tem como, você não pode ter essa menina do seu lado. E é um mestre que igual a Lara fala, pra mim é um dos personagens principais, eu gosto dele, eu admito demais. Também gosto bastante. Ele te ensina com arco e flecha, e o arco e flecha, ele se torna uma ferramenta que você usa com frequência. Lara sabe disso. Eu era muito bom nos combates com katana, mas a Lara sabe que, por exemplo, no arco e a flecha eu era melhor. Tem até uma história engraçada que aconteceu com a gente relacionada a isso. Que a gente estava numa fase de furtividade, aí passou a minha vez, eu acabei passando pra ele. E aí tava passando um cachorro, porque pra quem não sabe, tem águias e cachorros no lugar dos mongóis que eles acabam treinando pra pegar a gente. E você esconde no mato, as águias vêm e te enxergam. Se você esconder no mato e tiver cachorro, o faro dele aciona e ele vem até você e leva os soldados até você. Então você tem que ser muito rápido, porque ele vem até você. E matar ele também é bem chato. Porque corre muito, né? Então você tem que ser muito rápido na mira. E até então, meu pai estava escondido ali num canto, próximo ao matagal. Um cachorro farejou ele. E nessa ele tava com o arco apontado. Quando ele foi apontar o arco, o cachorro entrou pro meio do mato. E, gente, o mato de Ghost of Tsushima não dá pra você ver através dele. Na verdade, o clima do lugar tava com névoa. Muita névoa, pô. Nem eu não tava enxergando absolutamente nada o jogo inteiro. Eu tava passando pro meu pai toda hora. Não querendo pagar pra você, não é verdade. Mas paga. Mas enfim. Aí quando foi, ele foi e
matou o cachorro de primeira, no primeiro tiro, ele acertou no mato alto, gente. E a neblina daquele jeito que você não vê um palmo na sua frente, ele conseguiu acertar. Que o arco e flecha, aí Lara começou a aprender com o tempo, ela viu que era necessário, você tem que ter. E nessa brincadeira o que acontece? Eu comecei também a matar na furtividade, só que com arco. Já a Lara gostava da forma de assassinato. Ela gostava de matar pelas costas mesmo, mata um aqui pelas costas, mata o outro aqui e tal. E os soldados, que é o defeito de Ghost of Tsushima, os soldados eles são extremamente burros. Não sei se você concorda comigo. Concordo, eles são bem burros. Bem burros, o jogo é muito bonito, mas os soldados são bem burros, então você consegue esconder muito fácil deles, eles te acham, você consegue esgueirar muito fácil. Você some das vistas deles, eles param de procurar rápido. Então, esse é um dos defeitos do jogo. Apesar que os Ronin são mais difíceis de matar que os mongóis, mas mesmo assim ainda deixa a desejar. Um Ronin pra você matar, você tem que matar ele rápido, que se tiver 2, 3, eles conseguem te rastrear. O Ronin ele tem um problema sério, porque a arte samurai, que você sabe que é o combate seu, ele faz do mesmo jeito. Ele tem a mesma habilidade que você. Então, a gente usa muito a esquiva. E ele também. Ele usa a esquiva o tempo todo, então você vai bater num cara, se tiver 3, 4 Ronin, você tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil dos 4 te matar. Isso é verdade. Entendeu? Então você tem que ter uma base, uma postura. E algo que eu falo agora, posturas. É um clássico isso que fizeram no jogo. Achei muito criativo da parte deles, porque eles colocam cada postura para um tipo diferente de cada soldado que você vai enfrentar. Exato, é como se fosse danças. E você tem que ficar trocando. Espadachim você mata com a postura de espada. O cara do escudo você mata com a postura de escudo. O cara da lança é com a postura da... Então assim, você fica no meio, por exemplo, assim, de 6, 7 caras, você é obrigado a ficar trocando as posturas. E você tem que ser extremamente habilidoso nos dedos também, porque senão você não consegue lutar diferente de jeito nenhum. Mas pega. Com um pouco de tempo, pega. Você começa a depender daquilo. Então pega, você precisa. Outra coisa que é fenomenal também é quando eles estão te procurando, que você chega perto deles de frente e fala assim, eu estou aqui. O confronto. Eu também acho o confronto maravilhoso. Top demais. Então tem muitas coisas bonitas no jogo. E eu acho bacana porque o confronto ele acaba meio que treinando a sua percepção, porque você não sabe quando o mongol vai atacar e você tem que soltar, tipo assim, na hora, nem mais, nem menos. Se você apertar antes disso, você perde vida, depois você perde vida também, então é um combo ali que treina a sua percepção bastante. Com certeza. Então, assim, essas coisas são formidáveis no jogo. Sem contar outros minigames e coisas que a gente pode explorar pelo mapa, como os templos de Inari, que é as tocas de raposa, as fontes termais e o minigame do bambu. Tá, fontes termais é curar sua vida. Os templos de Inari da raposa são raposinhas que você tem que seguir elas. Você vai no templo, agradece a um certo deus daquele templo e você vai começando a ganhar medalhões. E aqueles medalhões vão se enchendo, que é o que vai te dando mais força. Tem uns que te dão mais ataque, mais defesa e vigor. As fontes termais é vida. Sempre vai aumentar a sua vida, vai curar, vai aumentar. E o outro é o bambu. O bambu serve para aumentar o dano da sua katana, ou katana, que é o dano da sua espada. Então, quanto maior o dano você vai dar nos soldados. E eu acho bacana porque é de memorização também, porque você tem que apertar uma sequência X. Rápida, que eu não consigo, tá? Sempre era ela, eu passava pra ela. Sim, sempre foi eu. Todos de Ghost of Tsushima fui eu. Foi ela. Eu não dei conta de fazer nenhum. Eu começo a fazer, mas chega no final, Lara, toma, faz aqui. Porque tem uma parte que acaba ficando, os comandos ficam muito grandes, tipo assim, 7, 8 linhagens de botão diferentes. Verdade. Então... isso aí eu passava pra ela mesmo, não dava conta não. Outra coisa que eu curti bastante foi a questão da gente aprender a fazer zarabatanas. Dardos alucinógenos e dardos de veneno mesmo, que matam. Que você consegue deixar, você pode acertar o soldado em qualquer parte do corpo dele, ele estando com armadura ou não, né? E aí ele pode ficar ou louco ou simplesmente morrer, dependendo do dardo. Tem umas zarabatanas que você solta no cara, o cara vai lá, ataca os outros, louco. E tem a outra que mata o cara. Tá, mas essa aí já faz parte da postura do fantasma. Não, é arma, gente, desculpa. É arma. Agora a postura do fantasma é a outra postura que usa esses artifícios, usa essas coisas. Sim. Taca pelas costas, o cara, a audição dele, você usa o tempo todo a audição. Né, Lara? Você tem que andar na fase.
usa audição, vê onde o cara tá, só através da audição. Então, apesar que tem vezes que a audição pode acabar te atrapalhando, então às vezes é melhor você ver tudo ao céu limpo mesmo. Atrapalha às vezes, mas no decorrer do jogo, a grande maioria das vezes é super necessário. Realmente. É um item que eu, se fosse começar hoje o jogo, teria evoluído ela de primeira. Nós demoramos ainda muito tempo a evoluir ela. Eu teria evoluído hoje, se eu jogasse, evoluiria ela de primeira. Realmente. Também tem aquelas batalhas que você luta contra um personagem X, tipo meio que subchefes, né? Os chefões. Eu curto bastante isso, embora eu geralmente não consiga, eu passava o controle pra ele, porque ele era melhor no combate de frente. E as armaduras, é uma coisa que eu amo em Ghost of Tsushima, são as armaduras. Lindas, né? Realmente. Principalmente armaduras de Gosaku. A de Gosaku também é a que eu mais gosto, que é a armadura do fazendeiro. Eu falava com Lara, Lara, ela tinha qualidade. Lógico que tem outras armaduras, inclusive a armadura do próprio clã, que é do clã Sakai, muito forte. Mas eu gostava da armadura do Gosaku porque ela tinha ela era mais bonitinha, mas ela tem as vantagens dela. A vantagem dela é que no corpo a corpo acaba que ela é boa também. A do Sakai também é boa. Cada uma, gente, tem uma vantagem e uma desvantagem. A gente preferia usar ela, tanto eu quanto Lara. Então, eu gostava muito dela também. Pra furtividade, eu curtia mais a do fantasma, que a gente ganha do Taka, que é o irmão da Yuna. Exato, e inclusive esse Taka aí... Ele morre. Ele morre. O cara ajuda demais. É do nosso lado demais. Eu fiquei com muita dó dele, porque o Khan mata ele na frente da gente, a gente é amarrado. Ele bate na gente. E quando ele vai matar, ele decapita o Taka. Verdade. Então você vai perdendo pessoas, você vai perdendo amigos no jogo. O jogo não poupa isso. E outra coisa também que eu achei bacana, que mesmo que você queira jogar a história primordial para zerar do jeito certo, você vai acabar fazendo as missões secundárias, que você vai começar a ver que as missões secundárias começam a te dar uma outra visão de Tsushima. E isso também, ao mesmo tempo que é legal, é um problema, porque Ghost of Tsushima, o mapa de Tsushima é muito grande. Muito demorado, gente. Você demora muito tempo. E eu mesmo enrolei muito pra jogar ele, porque acaba que se tornou um pouco enjoativo. Lara chegou num ponto que já não tava aguentando mais jogar. E eu não minto pra vocês, a gente zerou o Ghost of Tsushima, escolhemos um tipo de final, apesar que tem dois, tem outro. E o jogo continua, porque fala assim, agora você tem que libertar o povo de Tsushima mesmo. Você matou o rei, agora é libertar o povo. E essa parte nós nem fez. É, porque você tem que expulsar o resto dos mongóis que ficaram. Eu gostei também do final, eu curti bastante o final, porque você vai ter a batalha final contra o Khan e você vai chegar a ter um confronto com o seu tio, que volta de novo no caso da honra. E a escolha que a gente luta na frente do túmulo do pai do Jin, né? E a gente acaba tendo que fazer uma escolha, porque... Ou você segue o código de samurai e morre como um homem, porque seu tio te leva lá pra te matar. Ou ele morre, ou o protagonista morre. E ou você mata seu tio e faz o código de samurai, que é matar o tio mesmo como um samurai. Ou você morre... Não, você não mata o seu tio. E sai como um fantasma, que é um bandido sem honra. Nós decidimos matar ele, porque a gente deu essa honra aí pra ele. Deu a honra pra ele e a gente se sentiu o tempo todo. A história jogou, igual eu falo com vocês, a história me jogou o tempo todo que o jeito que eu mais a Lara estávamos fazendo com o Jin estava errado. Entendam bem, você não é necessário seguir a história assim. Você pode muito bem, por exemplo, assim, o jogo, gente, ele te dá uma forma assim, você tem que matar de frente. E na verdade ele quer jogar, ele quer colocar sua concepção em jogo. Exato. Então, boas palavras. Então o que acontece? O jogo não te obriga a nada. Você pode matar de furtividade, você pode matar como samurai. Mas eu acho que o toque de samurai, tanto em mim quanto a Lara, bateu muito no final. Tipo assim, vocês estão fazendo errado, o jogo faz isso com você. Você está fazendo errado, você está matando assim, você está errado. Agora, se você for um jogador e tiver a sua concepção que você precisa da furtividade, que a furtividade vai dar certo, tá tudo beleza, o que você vai fazer no final? Você não vai matar seu tio, cara. Você vai embora. E você tem outro final. Beleza. Isso vai de jogador para jogador. Eu mais a Lara tivemos a concepção.
pessoal. E uma coisa que eu também acho engraçada é por causa da lenda do fantasma. Que o Jin, conforme ele for matando na furtividade, salvando a população, acaba aumentando a lenda do fantasma de Tsushima, que o pessoal acha que ele tinha morrido na primeira batalha do CGG. Ele vai aumentando a lenda. É massa que o povo começa a falar dentro das guerras, esse é o fantasma. Eu pensava que ele tinha 3 metros de altura e que ele era um demônio. Soltava raios pelos olhos. Ele começou a virar uma febre dentro de Tsushima. Acabou virando... fazendo um folclore que não existia. Acabou meio que virando tipo uma lenda urbana, né? Verdade. Isso ele faz, e você faz com as missões secundárias, você precisa fazer isso. É um ótimo jogo, e você vai conhecendo muitas pessoas, vão te ajudando muito, inclusive o monge. A Lara já gosta muito do monge, o Nori. Só pelo comportamento mesmo, porque as missões do Nori, gente, são extremamente difíceis, porque o Nori, ele é um monge meio guerreiro, só que ele quer sempre ir de frente, e geralmente é muita gente, muito personagem forte, e ele não tem resistência. Ele perde muito rápido, então você tem que ir lá curar ele toda vez, porque senão você perde a missão. Mas ele... Nossa, mas a Lara teve uma fase lá, a gente morreu tanto, gente, por causa do Nori. Ele tinha mais ou menos como se fosse 6 cavalos vindo, os caras montados em cavalos mongóis. Ele tinha mais uns 4 brutamontes, que tem uns caras bem grandes, que você ficar trocando a postura contra eles, e os lanceiros, eles são mais lentos, mas eles começam a soltar bomba. E dá muito trabalho isso. Gente, a Lara morreu mais que eu. Eu tive que passar a fase mesmo, ela sabe disso, mas... Tanto eu também. Muito Nós difícil. morremos demais. Aí, o que acontece? O jogo começa a ver que você tá morrendo muito, aí ele te dá a opção. Quer que a gente torne isso mais fácil? E a gente nega. Não, nós vamos passar desse jeito. Nós zeramos ele todo no level normal. Normal, e aí o que é o problema maior? Você vai gastando seu armamento, igual a Lara jogava, gastava todo o armamento dela. Quando ia na minha vez, que era o game over dela, que eu pegava, eu tava sem nada. Porque aí o trem piorava. ele não recupera a sua vida. Não recupera. Então sofremos demais. Passamos. E o cenário do Nori, que eu acho top também, aquele templo dele, os templos são lindos, muito bonitos. Os templos, assim, com os monges, realmente, concordo. Uma coisa que eu achei ruim, por assim dizer, é que geralmente tem templos que a gente pode procurar pelo mapa, que é tipo pontos de salvar, que são muito difíceis de achar e muito difíceis de você chegar até eles, porque geralmente eles estão em lugares altos e lugares que você tem que escalar, pular em galho, fazer um parkour danado. O parkour mesmo exige dele nesses templos ao absurdo. Ele tem que usar. Tem lugar que não tem, porque os mongóis destruíram, né? Então não tem lugar pra você agradecer a um deus seu, a nada. Então ele é muito tradicionalista, ele precisa de ir nesses templos para ter que aumentar a qualidade dos seus talismãs, as forças, os negócios. Então tem que ter. É um jogo, gente, que eu vou falar pra vocês. Tem muita gente que fala muito mal desse jogo. Eu discordo. Eu gosto muito de Japão Feudal, Lara também gosta bastante. E por ter sido assim, um jogo assim que eu acho que remontando uma história do século XIII, não histórico, tá, gente? Ghost of Tsushima, é uma outra coisa. Que a história muda. Eu gostei do jogo, achei bacana. Também, curti Zerando, bastante. demorou, enjoa. Muito. Se você não tem tempo pra jogar ele, não jogue. A não ser que tenha bastante tempo, que foi o erro meu, mas a Lara, nós quase não tínhamos tempo. Então... E eu também, pela primeira vez, eu consegui gostar da câmera de um jogo, porque geralmente eu não consigo muito gostar facilmente da câmera de um jogo. A câmera dele é excelente. Fato. Seus movimentos é muito rápido, você consegue se esquivar muito rápido, tudo dele. O sistema dele de combate eu gostei demais. É muito leve, muito tranquilo. Exato. Então, assim, Ghost of Tsushima pra nós de PlayStation 4. Tá de parabéns. Gráficos bons, ótimo. Jogabilidade boa, combates formidáveis. Mexe com a sua cabeça, igual eu, mais Lara, concepções, ele vai colocar pra você, sem te obrigar. É do próprio programação do jogo. E, pai, de 0 a 10, quanto que você dá pra Ghost of Tsushima? 9, eu dou 9. Por Eu quê? acho ele formidável, um jogo ótimo, mas dou 9. Por ser ótimo. Não é 10 por ser o jogo da minha vida, mas eu dou 9 por ser ótimo. É como a gente comentou, Lara. Falhas bobas, né? Tipo assim, os mongóis te deixam passar muito rápido. Tem muita coisa que poderia melhorar. Coisa boba, então assim. Um exemplo que dá, tem muito lag, que a gente não comentou, os bugs ou lags, né?
que o cara, às vezes, o cara tá ali na barraca e às vezes o cara não tá na barraca, tem muito disso. Atravessa a parede, você tá vendo o cara, tem isso. Então você tem que relevar, fazer vista grossa. Mas eu dou 9, é um jogo pra mim ótimo. Pra mim passa no canal. Também dou 9, concordo com o senhor, pelos seus fatos. E... Pelos nossos fatos? Pelos nossos. E tá super aprovado pelo canal, né? Bom, pessoal, se vocês curtiram, deixa o like aí pra ajudar a gente, né? Ative o sininho das notificações. Se inscrevam no nosso canal pra dar uma ajuda bacana aí na gente. E até a próxima! E é isso aí!